pessoal, tudo bem? Sejam extremamente bem-vindos. Questão muito linda do seguinte. Produto químico vaza e forma espuma branca em rio de Santa Catarina após caminhão tombar e pegar fogo. De fato, isso aí aconteceu em 2024, beleza? O produto químico em questão é o ácido sulfônico, sempre circulando, que é utilizado para a fabricação de tensoativos ou surfactantes, geralmente na forma de detergente líquidos ou pó na forma pastosa. Também pode ser usado como desintegrante, desengraxante, multiuso e limpadores em geral. O ácido sulfônico pode causar danos tanto para o ser humano quanto para os organismos aquáticos. Ele tem toxicidade aguda, oral, toxicidade térmica, corrosão e blá blá blá, beleza. Com base na estrutura de alguns dos tensoativos mais usados pela população, então tem 3 que ele já disse que eram tensoativos, certo? É possível afirmar que, letra A, os sabões são menos eficientes na limpeza, pois seus ânions reagem com os íons cálcio mais 2 e Mg mais 2 da água dura, formando compostos insolúveis. Gabarito, letra A. Uma breve revisão aqui, inclusive, se você quiser anotar, eu recomendo. O que é um tensoativo? Um tensoativo, também chamado de surfactante, né? Ele é um composto orgânico que tem cadeia carbônica grande. Você decorar números. Grande. 9, 10, 11 carbônicos. Grande, cadeia carbônica grande. E essa cadeia carbônica sempre é apolar, certo? E na extremidade, ele tem uma porção polar. Uma porção, sobretudo, iônica. Essa é a característica de um composto tensoativo. Ele tem cadeia carbônica grande, uma parte apolar bem importante, cadeia carbônica grande, e na extremidade tem uma parte polar. Essa é a visão do tensoativo que eu quero que você leve para a sua prova. Então aqui encaixa, né? Cadeia carbônica grande, que é a cauda, e aqui seria uma espécie de cabeça, certo? Você já deve ter visto essa representação aí. Então, 3 tensoativos aqui, check. Ele interage com a parte da água, que é polar, através da cabeça, porque semelhante solve semelhante, e a parte apolar interage aí com gordura, porque gordura é apolar, né? É um composto aí também anfifílico. E a letra A, a gente diz que está correta. Por quê? Quando a gente fala de água dura, é diferente de água pesada. Água pesada é quando a gente usa o isótopo do hidrogênio, que é o deutério, certo? Então, o monotério, o hidrogênio, ele tem 3 formas, só porque pode ser que alguém tenha trocado aí. Tem o monotério, o deutério e tem o trítio, que é usado em radioatividade. O monotério é o que tem 0 de nêutrons, né? É o... nêutrons, representação aí no meio. Ele é o normal, mais abundante e tal. A água dita pesada é com deutério, que a massa é maior, por isso que é dita pesada, né? Quanto maior a massa, maior a sua densidade, por isso atribui-se esse nome água pesada, né? Você vê que ele tem mais nêutrons, porque nêutron a gente subtrai, né? O número de massa pelo número de prótons. E ainda tem o trítio, e ele ainda, né, teria mais nêutrons, tem mais massa, enfim, mas o da água pesada é essa daqui, que não é o caso. O da questão falou de água dura. Água dura, pessoal, é importante você associar as palavrinhas, porque isso para lembrar não é tão bom. Quando a gente lava as mãos, a gente quer que o sabão interaja com a água. E fica um negócio, portanto, né, de um negócio funcional. Precisa que o sabão interaja com a água. Porque a água, né, o solvente universal vai estar presente, então precisa ter aí compostos solúveis. O sabão precisa atuar. Inclusive, o sabão, a parte que deixa ele solúvel é essa parte iônica. Sobretudo porque o sabão é um sal, quiser inclusive anotar, salbão é um sal, mãezinha. Salbão, né? Em vez de ser sabão, você escreve salbão para lembrar que ele é um sal. E os outros também são sais. Sempre que você pega um composto orgânico que tem mais e menos, né, essa parte iônica, a gente lembra de estruturas aí sais, certo? Que veio de um ácido e veio de uma base. Aí forma-se o sal, por isso que eles são sais. Então, esse sabão, ele é solúvel por conta do sódio. A gente diz que nem todos os sais são solúveis. Aí tem uma tabelinha, mas principalmente os caras solúveis são os caras que têm algum integrante da família 1A na sua composição. E tem algum integrante, as custas do acetato. Aí, não vou enlouquecer com isso não. Que tem o amônio, tô só listando. Que tem o nitrato. Qualquer sal que tem algum desses que eu falei, ele vai ser solúvel em água. Esse cara tem um sódio, tem um sódio, tem um sódio. Esses caras são solúveis em água. Quando eu boto, ele falou sabão, né? Quando eu boto o sabão na presença de água dura, eu vou só pegar aquela partezinha ali, tá? O sabão, quando eu boto na presença de água dura, como o nome sugere, não é algo solúvel, né? Porque quando algo não se mistura em alguém, a gente associa com esse nome duro. Eu quero que você faça isso. Duro, né? Firme, porque quando ele se dissolve na água, ele não fica duro, ele fica solúvel. Duro é pra dizer que ele é duro, é pra dizer que ele é insolúvel. Vai pegando as malícias. E por que ele fica insolúvel? Porque quando eu boto ele na presença de água dura, e aí água dura é quando tem cálcio e magnésio, que eles vão formar sais insolúveis. Quando eu tenho sabão e ele está na presença de água dura, portanto, que tenha cálcio e ou magnésio, o sódio vai vazar e o cálcio vai entrar aqui. Lembra que eu estou botando cálcio mais 2 e magnésio mais 2 só para não precisar fazer reação. Mas na verdade isso aqui quando está presente na forma de base, né? Enfim, aí eu não vou, né? Aqui a ideia é deixar o máximo enxuto para vocês. Então eu estou só destacando o cálcio. Isso aqui seria uma reação de dupla troca. Eu estou só destacando o cálcio. Quando o cálcio entra, até para enxugar na sua cabeça, quando o cálcio entra e o Na vaza, se o sabão ele era solúvel por conta do Na, e agora o cálcio entrou e o sódio vazou, solúvel ele não vai ser mais. Ele vai ser insolúvel. Se o sabão, para agir, precisa estar na água interagindo, portanto, ficar solúvel para sua melhor eficiência, ora, se eu deixo ele insolúvel, portanto, interage menos com a água, portanto, menos eficiente. Esse é o gabarito. E claro, se não fosse importante, não tinha colocado aí para vocês. A gente diz que o sabão e detergente, eles são similares no resto das situações. Quiser anotar. Quando é que o detergente ganha? Esses dois aqui são detergentes que eu vou ensinar, mas quando é que um detergente ganha em relação ao sabão na eficiência?
Hoje o detergente, depois das guerras, né, teve um boom na produção do detergente, porque sabão vem, sobretudo, às custas aí de gordura animal. O sabão, ele é biodegradável. O sabão, ele é algo natural, vamos chamar assim. Quando você olha pro detergente, não, o detergente ele vem de petróleo. O detergente, como a gente é o homem que cria, ele é sintético. A gente consegue modificar mais, colocar mais compostos, mais ações. Então, hoje em dia, muito mais é usado detergente do que sabão. Pode pegar na sua casa aí e ver qualquer exemplo, você vai ver. Muito provavelmente vai ser detergente lá. Mas na prática, do ponto de vista teórico, sabão e detergente, de maneira geral, eles são similares na eficiência. O detergente, ele ganha bem em duas situações. Primeira, água dura. Porque isso daqui com sabão deixa ele menos eficiente. E a segunda situação, pra eu ver agora, né, é em meio ácido, tá? Em meio ácido porque o sabão perde também o Na, o H mais entra. E se eu preciso dessa estrutura para ele ser um tensoativo e o H mais entra aqui, ele perdeu a sua estrutura de tensoativo. Então, em meio ácido e meio de água dura, é preferível a ação do detergente, beleza? Então, nessas duas situações aí, o detergente ganha. E aí tem também, né, que sabão vem de uma gordura, vai reagir com a base, aí essas duas situações, anote. Falou em meio ácido e água dura, o detergente é preferível. Coisinha, como é que você olhar pra gente um composto, como é que você olhar um composto e bater o olho e dizer se ele é sabão ou detergente? Anote isso. Sempre, 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 sempre. Todos os sabões, eles vêm de ácido carboxílico. Isso aqui é ótimo para lhe ajudar. Sempre, Moisés, sempre. Então, se você bota C dupla O, OH, essa peçazinha encaixa aqui, ó. Por isso que tem um menos no carbono, né? Por isso que a gente diz que todo sabão é tensoativo aniônico, porque é um ânion ligado na cadeia carbônica. Divisor de água. Todos os sabões vêm de ácido carboxílico. Todos os sabões são tensoativos aniônicos. Qualquer outra situação que você leia com tensoativo, ele é tudo menos sabão. Então tente encaixar C dupla O aqui, você consegue. Tente encaixar esse bloco aqui, não consegue. Esse cara e esse são detergentes, beleza? São sintéticos, derivados de petróleo, enfim. Aniônico pode ser sabão e detergente. Só para deixar isso bem claro, né? Porque aqui a gente vê que é o menos ligado à cadeia carbônica. Mas sabão sempre é aniônico e sempre é de ácido carboxílico. Isso aí é sempre. Fugiu, sempre vai ser detergente, beleza? Então, gabarito letra A, provamos o porquê. E pensando em prova, em malícia de prova de questão, a gente, como professor, pedir que o aluno vá para a prova sabendo de tudo, não é legal, né? E eu quero lhe dar estratégias técnicas. Quando você não tem certeza, bota um pontinho e faça as outras. Você vai fazer as outras. Por exemplo, letra B. São agentes de superfície de caráter anfipático, verdadeiro. Anfipático é anfifílico, certo? Tem uma parte polar, que é a parte iônica, né? E a parte apolar, todo mundo aqui tem, que elevam a tensão superficial. Falso. Isso aqui é um conceito. Ele é chamado de tensoativo, porque ele é ativo na tensão. Ele diminui através de uma interação mais forte do que a da água, que a da água é a ligação do hidrogênio. É tão forte a da água que forma uma película chamada de tensão superficial, que é a ligação do hidrogênio. Só que o sabão com a água forma uma interação íon com a água, íon dipolo, que é mais forte do que a ligação do hidrogênio. Então, quebra-se essa tensão superficial. Então, por isso que ele recebe esse nome, né? Ele é chamado de tensoativo porque diminui a tensão superficial da água. Beleza? Não aumenta, né? Então, isso aqui é algo padrão de ser cobrado. C. O ácido derramado é matéria-prima para a formação aniônico biodegradável representado em 1. Falso. Em 1 é sabão. Se é sabão, não pode ser o ácido derramado. Por quê? O ácido derramado foi o ácido sulfônico. Mas sim, eu não sei, eu não sabia, professor, que o ácido sulfônico é esse. Ótimo. Você é bom de prova. Mas se você leva para a prova o que eu disse, que sabão tem que vir de ácido carboxílico, para mim, ácido sulfônico não é ácido carboxílico, não. Senão o ácido não seria ácido sulfônico, seria ácido carboxílico. Sulf é enxofre. Aqui é carbono, tem que ter ácido carboxílico. Então já não pode ser um. Tá? O 2 e o 3 tem esse ácido sulfônico na sua composição. Beleza? E 3 representa um detergente catiônico não biodegradável. Aí já vale a pena anotar para ficar com revisão, né? Quando eu tenho detergente, ele sim pode ser biodegradável ou não biodegradável. Sabão, que é o primeiro, sempre é biodegradável. Porque a sua cadeia sempre é retinha. O detergente, ele pode ou não pode ser. Se tiver cadeia retinha, a gente diz que ele é biodegradável. E se eu olho, né? Por isso que o sabão é sempre biodegradável. E quando eu olho para o detergente, ele tem ramificação. A ramificação dificulta que as bactérias, que os micro-organismos quebrem, degradem. Por isso que é não biodegradável. Então, o 3, falso, né? Ele é não biodegradável, mas está errado pelo catiônico, né? Para ser catiônico, tem que ser um cátion ligado ao carbono. E as 3 estruturas a gente vê o menos ligado ao carbono. Então, os 3 aqui são aniônicos. Quando é que seria catiônico? Se tivesse um mais ligado diretamente ao carbono da cadeia. Aí seria catiônico. Beleza? 3. Letra E. 2 é resultado da hidrólise básica de uma gordura. Falso. De fato, quando a gente escuta o nome hidrólise básica de uma gordura, forma-se um sabão. Você não precisa saber essa reação que eu vou botar aqui, mas o que é um sabão, né? É um éster de cadeia carbônica grande, às custas de uma gordura, certo? Gordura é lipídio, beleza? É um éster de cadeia carbônica grande, 3 ácidos graxos e um glicerol, por isso que é triglicerídeo, gordura. Mais, por exemplo, uma base forte. E aqui vai estar formando sabão mais álcool. Não sei se você decorar. Mas essa é a reação que forma sabão, que é o cara lá de cima. Por isso que é uma saponificação ou hidrólise básica de um éster. Ele disse que o 2 é resultado de hidrólise básica de gordura. Quem é hidrólise básica de gordura é sabão. E o 2 é sabão? O 2 não é sabão. O 2 é um detergente. E aí, consequentemente, você chegaria na resposta letra A. Questão muito boa.
Eu não espero e nem quero que o meu aluno vá para a prova na falsa ilusão que vai lembrar de tudo. Mas a dica é boa. Tem sabão e detergente, eu vou guardar um bem direitinho na minha cabeça. Porque se não for um, só pode ser o outro. Você leva sabão para a prova. Sabão sempre é biodegradável, sempre vem de gordura, sempre vem de ácido carboxílico e sempre é biodegradável. Anota esses 4. Fugiu qualquer outra coisa em relação ao sabão, as respostas é sempre o detergente. Beleza? Vamos junto. Valeu!